Boa noite a todos. É com muito prazer que eu inicio essa conversa com o professor Eric. Ele é ex-petiano e egresso da UTFPR Doisinhos. A gente, com calma, a gente vai contar um pouquinho sobre a trajetória de um ex-petiano. Então, a gente vai tanto demonstrar como foi a trajetória, quanto tirar algumas dúvidas referente a isso. Agora, para vocês conhecerem um pouquinho o Eric, ele é engenheiro florestal, formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Doisinhos, no período de 2009 a 2014, mestre e doutor em engenharia florestal, com ênfase em silvicultura e genética florestal, pela Universidade Federal de Lavras, UFA, de 2014 a 2019. O Grupo PET agradece muito pela disponibilidade e por estar aqui conversando com a gente. Boa noite a todos e a todas, espero que todos estejam bem. Primeiramente, Marcos, gostaria aqui de agradecer, né, o convite feito pelo PET, em nome também da professora Madalena, que é a atual tutora do Grupo PET. Esse grupo, né, que eu tive a honra de poder participar, né, fiquei em torno de 4 anos e meio dentro desse grupo. E gostaria também, né, de ressaltar aqui, né, a felicidade que eu estou, né, de conseguir e poder retornar ao TFPR, né, onde eu me formei, no campus onde eu me formei com esse grupo, mesmo de forma virtual, né. Então, gostaria aqui de passar um pouquinho para vocês, né, a minha trajetória durante o meu estágio, né, estadia dentro do PET e ao longo aí do período de pós-graduação. Certo. Ao público que está acompanhando, vocês podem encaminhar perguntas no chat. A gente já vai fazer algumas um pouquinho para frente. E a partir do momento que tiver perguntas no chat, a gente vai exibir na tela e perguntar. Certo? Então o Eric ele vai dar uma demonstraçãozinha, com uma apresentação sobre a sua trajetória. Bom, então vamos lá, pessoal. Novamente, boa noite a todos, né? Eu preparei aqui uma apresentação para vocês, né, para ficar mais fácil a compreensão sobre a trajetória, né, que eu tive a possibilidade de ter durante a minha formação acadêmica aí na UTFPR e dentro, né, do grupo PET Florestal. Bom, a apresentação eu dividi em alguns tópicos, né? Primeiro, vou falar um pouquinho da graduação, passar pelo mestrado, doutorado, até chegar, né, nos dias atuais, onde eu me encontro aqui na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no município de São Félix do Xingu. Bom, eu sou natural de Votorantim, São Paulo. É uma cidade que se localiza no interior do estado de São Paulo, a mais ou menos 84 quilômetros da cidade de São Paulo. Para quem não conhece Votorantim, né? Eu sempre brincava, Votorantim fica do lado de Sorocaba, né? Que é a cidade mais conhecida. E, mais ou menos no final de 2008, para o meio de 2008, era quando eu estava, então, finalizando ali meu ensino médio e quando eu decidi cursar engenharia florestal. Mas, por que comecei e pensei em cursar engenharia florestal, né? Basicamente porque, na época, a gente estava tendo muitas notícias em relação às mudanças climáticas, ao desmatamento, né? E também de a cidade de onde eu venho, né, Votorantim, ter muitas plantações de eucalipto, né? Então, eu fiz essa associação na época e pensei, eu quero fazer com engenharia florestal. Então, durante, né, o final e o meio de 2008, eu prestei alguns vestibulares, né, no estado de São Paulo e escolhi um fora do estado de São Paulo, que foi a UTFPR, no campus Dois Vizinhos, o curso de engenharia florestal. Bom, mas na época que eu adentrei, né, no curso de engenharia florestal, ainda era por vestibular. Não sei se é da época de muitos de vocês, né? Mas na minha foi. Ou seja, o Enem ali estava começando ainda, né? Então eu tive a oportunidade de fazer esse processo seletivo e passar, né? E iniciar os estudos em 2009 aí, né, no campus Dois Vizinhos. Bom, aí o primeiro semestre, né, como vocês
já passaram por isso, é um semestre onde a gente está se adaptando, né, onde basicamente os alunos que vêm, né, de outras regiões ou de outros estados, de outros municípios, a princípio, a gente entra, né, chega, se adapta, até a gente conseguir se acostumar com as rotinas de estudo, né, que é totalmente diferente do ensino médio, né, esse primeiro ponto, né, ou seja, esse período de adaptação é considerado por mim, né, aí o primeiro semestre. Mas, nesse primeiro semestre, eu já comecei a ter algumas ideias de conversar com os professores para ver se eu conseguiria atuar como voluntário, por exemplo, em algum projeto de pesquisa. Né? E tive a possibilidade de trabalhar com a professora Michele, né? Com controle biológico. Já no segundo período, lá em 2009, foi onde, basicamente, eu tive 2 oportunidades de bolsa a princípio, onde possibilitou, então, a oportunidade de ter um processo seletivo para monitor de química e um processo seletivo para o PET florestal, que estava iniciando naquele período. Né? Ou seja, era uma coisa nova, né? Ou seja, era uma bolsa nova que muitos de nós, discentes da época, nós não conhecíamos muito, né, o que era o PET, né, que é o Programa de Educação Tutorial. Nós pensávamos, será que que o PET só trabalha com ensino, ou ele vai envolver as 3 áreas? Então, mediante a isso, né, teve essa possibilidade, eu me inscrevi para os 2 processos, tive a felicidade, né, de passar em ambos, e pensei, em qual que eu vou, né, atuar? Agora eu tenho uma escolha, né? Tive essa possibilidade de escolha. Então pensei, monitoria de química, eu vou ser um monitor, né? Vou trabalhar mais com ensino. E eu tenho talvez um período X de bolsa. Já o PET florestal, aí, né, eu já tinha estudado um pouco, né, para o processo seletivo também, eu já entendi que o PET florestal eu iria conseguir atuar no ensino, na pesquisa, na extensão, ou seja, no tripé em que a universidade ela se estabelece, né? Então eu pensei, eu vou escolher o PET florestal. Bom, então escolhi o PET florestal e em 2009 nós começamos as atividades de forma não oficial, né? Porque o PET propriamente mesmo nós iniciamos ali em 2010, mas em 2009 nós começamos a organização, né, para entender como funcionava, a construção de símbolos, né? Por exemplo, esse logotipo do PET florestal, esse mais antigo aqui, nós criamos, né, o grupo PET com os 4 petianos que iniciaram junto com o tutor Eleandro da época, nós elaboramos esse logotipo, né, para a gente ter a nossa marca de divulgação e iniciamos outros processos, né, além de iniciar as atuações ali na pesquisa, ensino e extensão. Bom, o que eu fiz? Então, para facilitar a nossa conversa, eu separei alguns momentos, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, eu vou passar perante eles para vocês terem, né, uma ideia aqui da trajetória que eu tive no PET. Bom, então o PET, pessoal, em relação ao ensino, ele me possibilitou um momento de aprendizado, né? E que eu digo aprendizado? Um momento de poder me comunicar em público, né? Principalmente pelo evento, eu não sei se ainda existe, né? Mas na época ele era chamado Seminário de Atitudes Cotidianas. Então era quando nós pegávamos, né, e selecionávamos um tema, e nesse tema os petianos então aprendiam sobre aquele tema e nós expunhamos, né, para os acadêmicos do curso de engenharia florestal, zootecnia, né, entre outros. Então isso foi muito importante para possibilitar, né, tirar aquele medo, né, de falar em público, aquele primeiro contato que a gente tem sempre, né, por exemplo, com o microfone e mesmo com a plateia, né, que a gente sempre fica meio ansioso, assim, né, mas tudo é treino, né, igual, desde uma prova de cálculo, uma prova de física, redação, escrever artigos, apresentar, tudo é treino, né, gente? Tem pessoas que têm o dom, mas dependendo da situação, é muito treino. Então, essa foi a primeira situação aqui.
que eu separei para vocês. A outra situação foi quando o nosso tutor, na época, ele estabeleceu uma atividade para a gente. Qual foi essa atividade? Os petianos iriam, então, selecionar uma disciplina que já tivesse cursado, e dentro da disciplina, iriam escolher um tema dentro da unidade lá para ministrar para os alunos. Isso, né, com a tutoria do professor responsável da disciplina. Então, esse momento, eu acho que foi um dos momentos, assim, ímpares também, que me deu essa abertura, né, para mim pensar na docência. Então, só como curiosidade, né, na época eu escolhi a disciplina de computação e eu ministrei, então, ali uma aula de C++, né, de HTML. Foi muito interessante, porque eu consegui entender que eu precisava, então, preparar a aula, né, ter um plano de aula, para mim conseguir ali saber o que eu iria aplicar, né, e demonstrar para os alunos. Então, foi uma experiência muito válida. Além de outras que nós tivemos durante a atuação no PET Florestal. Bom, em relação à extensão, nós tivemos também inúmeras atividades, mas aqui eu separei duas. A primeira que eu trago a vocês é um seminário que nós fizemos, basicamente quando tinha mais ou menos um ano do novo Código Florestal, de quando instaurou o novo Código Florestal, que o novo Código Florestal é de 2012, né? Então, quando ele surgiu, muitos produtores da região, né, e nós mesmos acadêmicos, naquele momento, nós sentíamos que precisávamos entender melhor o que mudou, o quanto mudou de APP, de reserva legal, o quanto que eu tinha que preservar, quanto que eu não tinha que preservar, como que ficaria para os agricultores, né, da região, para o bioma onde a gente se encontrava. Então, se vocês olharem bem a fundo dessa imagem, vocês observam que esse seminário ocorreu no dia 13 de 9 de 2013. Então, mais ou menos quase um ano depois da promulgação do Código Florestal, né, ser aprovado e regulamentado, né? Então, foi um evento muito interessante que a gente conseguiu unir os produtores rurais, a sociedade e os acadêmicos, para a gente entender sobre o tema e discutir sobre esse tema, né? Ou seja, a gente praticou a extensão nesse momento. Outro momento interessante que eu sempre gosto de relatar esse momento, né? Que foi uma experiência que também me marcou muito, foi esse projeto de implantação de um bosque demonstrativo de espécies nativas do senhor Valdomiro Galvão. Então, eu lembro do professor Leandro comentando, né, que o Valdomiro Galvão, ele chegou, né, em um evento que estava tendo e procurou o professor, né, e falou assim, eu queria ver a possibilidade da faculdade, né, da universidade, atuar e implantar um projeto na minha propriedade que pense na preservação de espécies nativas. Então, qual que era o grande anseio e objetivo do seu Galvão? Né? Era estabelecer na sua propriedade espécies nativas para quê? Para que os seus netos, os seus bisnetos, né, pudessem observar quais espécies que ali existiam antes, por exemplo. Então, foi um projeto muito legal, né, que a gente teve essa conversa com o próprio produtor, né, esse contato direto. Isso foi logo no início, né, do PET, por exemplo, né? Então, foi uma experiência muito enriquecedora, que nos possibilitou esse contato e essa experiência de planejar a implantação, de implantar e de conduzir futuramente esse plantio. Então, é uma coisa muito interessante que o PET proporcionou, principalmente com a extensão. Em relação à pesquisa, eu creio que esse foi o ponto onde me selecionou para a área onde eu estou hoje, atualmente, né? Então, como eu entrei ali no segundo para o terceiro período, eu tive que passar por várias áreas. Eu não sei se hoje ainda funciona assim, mas quando eu estava, né, integrante do PET, a cada ciclo de um ano, né, ou seja, a cada ano completado, nós tínhamos que trocar de orientador, né? Ou seja, não necessariamente nós trocaríamos de área, mas nós trocaríamos de orientador. Então, a primeira área que eu escolhi,
e a primeira orientação foi da professora Michele, né? Que foi, né, onde eu iniciei lá antes de entrar no PET, com o controle biológico, onde nós testamos óleos essenciais de arruda, de nim, de pitanga, né, para o controle de formigas cortadeiras. Então, essa área foi uma área que eu gostei, né, e foi uma área, com esse 1 ano, né, de atuação, foi um projeto que a gente conseguiu publicar um artigo ainda dentro da graduação, que vocês vão ver um pouquinho mais à frente, que esse processo de publicação e de organização de eventos, por exemplo, que é essencial e que o PET faz também, conjuntamente com o centro acadêmico, com as empresas também júniores, ele é fundamental para que a gente consiga aí, ser selecionado em um processo de mestrado, possivelmente, né? Bom, aí fechei o primeiro ciclo, então eu tinha que mudar, né, de orientação. Então eu passei para o professor Mozart, que ele era da área de geotecnologias, que é uma área que eu tinha muito apreço, né? E tenho ainda, eu gosto muito de tecnologia. Então eu falei assim, não, eu vou agora para geotecnologias, vou ver e quero ali aprender a mexer com GPS, utilizar o ArcGIS, o QGIS, entre outros. E aí, nesse decorrer de 1 ano, eu atuei muito com geoservidores, né? Então, um dos geoservidores que eu trabalhei foi o GeoServer, que a ideia do nosso projeto, né, era o quê? Era nós colocarmos, então, um talhão, por exemplo, né, de eucalipto, de uma propriedade, dentro desse servidor, para que todos, né, ou seja, para a comunidade geral, conseguisse ver qual que era a produção daquele talhão, por exemplo, árvore por árvore, né, que a gente conseguia atribuir variáveis, né, e dados dentro de cada talhão, por exemplo. Então, foi uma área que eu trabalhei, não foi uma área que eu gostei muito, né, mas também fiquei assim, né, falei assim, mas será que eu continuo nela, será que eu não continuo? Fiquei na dúvida, mas eu ainda estava no meio da graduação, mais ou menos para o meio ali. Porém, no meu terceiro ciclo, né, ou seja, terceiro ano, eu fui para a área de silvicultura, com o professor Eleandro, onde eu trabalhei com produção de mudas, testando substratos, né, testando aí espécies para produzir recipientes, e foi uma área que eu me identifiquei, né, ou seja, eu vi basicamente aplicação na prática, e por ser um trabalho, né, que eu já tinha uma afinidade antes também, eu ali bati de pronto. Falei, não, silvicultura é o que eu quero seguir. Para continuar nessa área, né, e também por uma afinidade que eu tinha, que eu queria já trabalhar, eu migrei para a orientação da professora Flávia, onde eu trabalhei com silvicultura urbana, que foi, né, uma das grandes trabalhos que eu tive dentro da graduação, onde nós fizemos, né, o inventário da arborização viária do bairro Margarida Galvão. Né? Para quem conhece Dois Vizinhos, né? Então, o bairro Margarida Galvão fica ali próximo ao bairro da Luz, né? Na parte alta ali de Dois Vizinhos. Bom, e aproveitando que eu já estava, né, nos finalmente do curso, eu aproveitei esse ano de orientação para desenvolver o meu trabalho de conclusão de curso, que foi intitulado, então, como Vigor Nutricional de Espécies Arbóreas da Arborização Viária do bairro Margarida Galvão, Dois Vizinhos. Como eu disse anteriormente, nós fizemos o censo e observamos que, naquele bairro, por exemplo, nós tínhamos diferentes pavimentos. Então, nós tínhamos o pavimento solo nu, o pavimento grama, o pavimento brita e o pavimento cimento. E o que nós queríamos estudar? Nós queríamos estudar a influência desse pavimento no vigor nutricional das árvores urbanas. Então, não foi um trabalho muito fácil, né? Foi um trabalho bastante longo, que a gente recruta, né, os nossos amigos petianos, a namorada, né, os nossos irmãos que estão ali por perto, amigos, para ajudar, né? Então, como vocês podem ver, né, nessa foto, a minha namorada na época, né, noiva,
hoje em dia. A Luana me ajudou muito nesse experimento, onde nós tivemos que fazer o inventário e também aproveitamos para fazer o georreferenciamento dessas árvores. Ou seja, eu utilizei aquele segundo ano de PET, que foi na área de geoprocessamento, de geotecnologias, como uma ferramenta para aplicar também no TCC. Então, nós encontramos, né, as árvores mais sadias, as árvores que não estavam tão sadias, os tipos de podas que estavam sendo realizados ali, e recomendamos o manejo, né, e concluímos, então, o curso, o trabalho de conclusão de curso. Bom, mas, após esse trabalho de conclusão de curso, eu já estava mais ou menos uns 4 anos e meio longe de casa, né? Aí eu quis fazer o quê? Eu quis fazer o estágio próximo da casa dos meus pais, por exemplo. E eu consegui, então, um estágio obrigatório, né, na Floresta Nacional de Ipanema, na FLONA, que é uma unidade de conservação. Só que, por incrível que pareça, né, como tudo tem uma dinâmica, né, eu trabalhei muito nesse estágio na parte de silvicultura. Então, na parte de produção de mudas, onde, quando nós produzíamos as mudas, né, para produzir essas mudas, nós coletávamos as sementes de árvores matrizes dentro da FLONA e ao redor da zona de amortecimento, né, para que essas mudas que nós produzíamos lá fossem implantadas no processo de recuperação daquela área. Então, essa FLONA, ela está localizada em um local onde era uma antiga pedreira, né? Ou seja, tinha uma mineração. Então, observe aqui nessas imagens abaixo que teve um processo de recuperação dessa área degradada, né? Por meio de plantio. Então, notem que a gente tem aqui os espaçamentos, né? Ó, estão todos espaçados de forma equilitária, e nós temos algumas formas de contenção para evitar a erosão. E aqui nós observamos, né, a cava, que era antigamente de onde extraía o minério, que já foi toda recuperada, né, com alguns métodos de recuperação. Então, dentro desse estágio, eu consegui trabalhar no processo de produção de mudas, no processo de fiscalização e licenciamento ambiental, né, onde a gente fiscalizava também os loteamentos na zona de amortecimento da unidade de conservação e no processo de recuperação dessas áreas. Então, foi um grande ganho, né? Principalmente para mim conseguir ver outros pontos dentro da silvicultura. Só que dentro do estágio, né, eu percebi que eu queria continuar me aperfeiçoando no ramo da silvicultura. E aí, o que veio, né, em mente naquela época? Assim, ó, se eu quero me aperfeiçoar, então vou fazer o mestrado. E quando surgiu, né, essa ideia de fazer o mestrado, eu já estava no final do período da inscrição. Então, eu deixei para fazer a inscrição no último minuto do segundo tempo, dos acréscimos. Aí, fiz a inscrição para a UFLA, então foi o único que eu tentei. Fiz a inscrição. E como eu estava fazendo estágio, eu consegui fazer a prova, né, do mestrado na UFSCar, de Sorocaba, que também tem um curso de engenharia florestal. Então, tem um campus da Universidade Federal, né, que eu consegui fazer a prova da UFLA, Universidade Federal de Lavras, lá em Sorocaba. Então, eu fiz, né, e consegui passar nesse processo seletivo, né. Então, defendi lá o estágio e comecei o mestrado. Bom, mas aí eu pergunto para vocês, e vocês devem estar perguntando, mas de que forma o PET contribuiu para isso, né? Então, o PET, ele contribuiu para inúmeras coisas, né? Mesmo eu decidindo, assim, de bate-pronto, né? Quase no último minuto, ele foi muito importante. Por quê? Porque durante, né, o meu estabelecimento dentro do PET, nós escrevemos muitos trabalhos, né, para resumos expandidos, resumos simples, resumos completos, a experiência, né, de escrever artigo na área de controle biológico, entre outros eventos, né, e isso possibilitou com que eu melhorasse a minha escrita, né, e tivesse um conhecimento também mais amplo ali da área da silvicultura, por exemplo. E quando eu fiz a prova, né,
caiu para fazer uma dissertação sobre uma temática específica. E como, né, já tinha essa prática, né, não era aquela escrita maravilhosa, mas já era uma escrita um pouco, né, melhor. Então, essa prática contribuiu muito para que eu conseguisse passar nesse processo seletivo. Além dessa escrita, né, que me auxiliou muito, devido a esses resumos que nós escrevíamos, jornais, entre outros, tudo que eu fiz, como resumos, como organização de eventos, como palestras, isso contou, né, na fase de currículo. Então, foi importantíssimo o PET para que eu conseguisse seguir nessa vida acadêmica, né? Ou seja, começar ali a minha especialização no mestrado na UFLA. Bom, aí chegamos então no mestrado. Cheguei no mestrado, então eu saí do Paraná, né, lá de Dois Vizinhos, e fui para o sul de Minas, Campos das Vertentes, né, ali em Lavras, Minas Gerais. Então, uma cultura totalmente diferente, né, uma região diferente. Então, o primeiro semestre também é um semestre de adaptação, mas aí a gente já tem uma experiência um pouco maior da graduação, né, e a gente consegue se adaptar um pouquinho mais rápido. Bom, cheguei lá e deparei com um novo orientador, né, o professor Renato Luiz Gris Macedo. Já estava quase para se aposentar. Mais uma pessoa, um amigo que eu levo para a vida, né? Cheguei lá, aí ele fez a seguinte indagação, na minha primeira reunião com ele. Eric, eu vi que você fez o seu trabalho de conclusão de curso, o seu TCC, na área de silvicultura urbana. Eu também trabalho um pouco com silvicultura urbana, mas aí eu vou te dar duas opções. Ou você faz um projeto com silvicultura urbana para você continuar nessa linha que você já estava, ou você vai para a área aqui de sistemas agroflorestais. Aí eu pensei, nossa, será que eu vou migrar de área? Só que comigo, né, mesmo eu pensei assim, silvicultura é uma área muito grande, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas o curso de engenharia florestal derivou da silvicultura, né? Curso de agronomia, silvicultura, que foi onde fomos derivando e formando o curso de engenharia florestal. Então, eu falei assim, eu vou topar esse desafio, eu vou para a área de sistemas agroflorestais, que é uma área que eu já queria trabalhar mais afinco, né? Só que eu não tinha muita experiência. Então, eu fui, né, e topei essa ideia. Onde eu desenvolvi, então, o projeto chamado de Desempenho Silvicultural de Espécies Florestais Introduzidas para Sistema Silvopastoril, em Lavras, Minas Gerais. Então, qual foi a minha dissertação? A minha dissertação, eu trabalhei com 7 espécies, nativas e exóticas, né? Em um arranjo específico para sistema silvopastoril. Ou seja, para a gente poder indicar qual que é a melhor espécie que se adaptou às condições ali de Minas Gerais, por exemplo, de Lavras. Só que no decorrer desse projeto, eu também aproveitei, né? E fui pesquisando e vendo outros caminhos, né? Ou seja, eu tive a possibilidade de trabalhar no viveiro da UFLA, tive a possibilidade de promover plantis para a recuperação de áreas degradadas. Então, tudo que aparecia, né, eu me interessava, me planejava e ia atrás para trabalhar. E uma das oportunidades que teve no decorrer do mestrado foi o cadastro ambiental rural, que também estava iniciando sua implementação, lá em 2014. Então, o cadastro ambiental rural, né, tinha-se uma plataforma onde os usuários eram treinados para fazer o CAR, né, o tão falado CAR, que saiu lá do Código Florestal, do novo Código Florestal. Então, como eu estava na pós-graduação da UFLA, e a UFLA, ela atua em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente na elaboração desse curso, eu fui chamado, né, teve processo seletivo, para ser tutor desse CAPCAR. E tive a possibilidade de ser selecionado e ter a experiência de trabalhar, né, com essa ferramenta, que foi uma ferramenta, né, totalmente digital, que nós trabalhávamos com o Brasil todo, né, tutorando aí grupos, né, de pessoas para aprenderem a mexer nessa ferramenta, que era, na época, né, uma ferramenta nova.
Então, foi muito enriquecedor, né, esses momentos aí. Bom, no final do mestrado, estava lá para defender a tese, aí eu fiquei em uma dúvida. Será que eu vou para o doutorado? Será que eu fico no mestrado? Surgiu uma oportunidade de emprego na iniciativa privada. Só que aí eu pensei, olha, se eu estou aqui, né, fazendo mestrado e eu conseguir e tem uma possível, né, processo de seleção para doutorado, eu já estou instalado aqui em Lavras, eu vou tentar, né? Se eu passar, eu vou continuar na vida acadêmica. Se não, eu vou e pego aí esse trabalho. Bom, aí eu fiz o processo seletivo, né, para o doutorado, só fiz também na UFLA, passei e continuei no meio acadêmico, né, para vocês verem que foi tudo orgânico, né, não foi nada assim planejado de forma imediata, mas foi uma coisa orgânica e dinâmica, que foi me levando para o ramo acadêmico. No doutorado, pessoal, eu tive uma nova, um novo ponto, né, que eu tive que escolher. Então, o meu orientador na época, o professor Renato, Luiz Macedo, que é um dos especialistas em sistemas agroflorestais, conhecido, ele falou que iria se aposentar. Então, nesse meio, eu fiquei, nossa, então vou ter que migrar para outro orientador. E, né, como tudo acontece de forma orgânica, igual eu estava falando para vocês, eu fui, né, para o orientador chamado Lucas Amaral de Mello. Então, ele trabalhava com melhoramento florestal e com silvicultura de produção. Aí ele fez a seguinte pergunta para mim: você quer trabalhar com melhoramento ou você quer ir para continuar, né, nos sistemas agroflorestais? Aí eu pensei novamente, e veio aquele estalo de novo. Será que eu vou continuar em sistemas agroflorestais ou eu vou para uma área nova, para melhoramento florestal, para trabalhar ali com genética? Eu pensei, nossa, genética foi difícil quando eu fiz. Eu vou fazer? Aí pensei, falei, não, vai ser muito melhor para mim ir para uma nova área dentro da silvicultura, que eu vou ter novos horizontes, né? Então eu escolhi ir para melhoramento. Só que dentro, né, desse processo e no decorrer do doutorado, devido, né, eu estar ali no laboratório de silvicultura e restauração de áreas degradadas, eu tive várias possibilidades, né? Então, possibilidade de atuar em recuperação de áreas degradadas. Então, isso aqui, né, é uma área próximo à represa, né, de uma área experimental da UFLA, onde nós fizemos a recuperação por meio de plantio. Aqui é uma outra área, né, de um professor da UFLA que ele plantava café, só que a área estava um pouco assim degradada. Ele queria deixar, né, uma reserva, queria recuperar essa área, pensando em uma floresta. Então, o nosso grupo, né, na época de laboratório, então nós fizemos o plantio dessa área. Né? Então, aqui vocês podem ver, né, que o solo ficou bem exposto, só que esse solo precisava de correção de fosfato natural e calagem, né? Então, a gente fez a incorporação e, futuramente, depois de 24 meses, nós tivemos esse resultado aqui. Então, o que eu quero mostrar isso com você? Se nós fizermos um planejamento, né, bem adequado da área que a gente quer recuperar, né, nós conseguimos ter um resultado rápido. Né? Ou seja, tudo é planejamento e organização. Né? E conhecimento, obviamente. Né? Então, com 24 meses, nós já tínhamos aí um dossiê fechado, propriamente dito. Dentro ainda do doutorado, com a aposentadoria, por exemplo, do meu orientador lá do mestrado, surgiu a possibilidade de ser docente voluntário. Surgiu lá um edital para concorrer à docência voluntária. O que é ser docente voluntário? Alunos de pós-graduação, né, poderem ministrar uma disciplina na graduação. Só que para isso tem um processo seletivo. Então, abriu esse processo seletivo, me inscrevi, né, de novo, peguei aquela oportunidade, agarrei, me inscrevi, passei nesse processo seletivo e peguei, então, um semestre para ministrar a disciplina de sistemas agroflorestais, que foi uma experiência ímpar. Né? Então, essa foi minha primeira turma como docente, né?
foi a turma de engenharia florestal, onde nós fizemos aí várias práticas, fomos na Embrapa de Sete Lagoas, fizemos a viagem, né, técnica, e foi um momento onde eu decidi mesmo que eu queria seguir a vida acadêmica como professor e pesquisador. Então, a partir daí, eu tive a certeza. Então, começou lá no PET, lá na graduação, e quando eu cheguei no doutorado, com essa docência voluntária, eu falei, não, eu gosto de dar aula, eu gosto de explicar, eu gosto de tentar fazer, né, promover um conhecimento para as outras pessoas, transmitir o pouco que sei, né, mas foi ali um momento ímpar e decisivo. Bom, e ainda, dentro do doutorado, né, o professor Renato Luiz Gris Macedo, né, junto com o Antônio Bartolomeu do Vale, Fernanda de Carvalho, que também era pós-graduanda, o professor Nelson Venturim, que o professor Nelson Venturim, ele é da segunda turma do curso de Engenharia Florestal, né, juntamente comigo, ele me convidou para fazer a revisão do livro Eucalipto e Sistemas Agroflorestais. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite, né? Eu e a Fernanda, né, juntamente com os professores, nós escrevemos um capítulo, né, novo e revisamos todo o livro, que foi uma experiência ímpar, e foi aí um dos produtos gerados que me dá muita felicidade ao ver, né? Então, esse foi um dos produtos gerados aí durante o doutorado. Bom, mas durante o doutorado, eu não falei para vocês, né, aonde eu atuei. Falei que era na parte de melhoramento, né? Bom, mas no doutorado, eu então fui para a parte de melhoramento florestal. Então, tive que passar lá pelo departamento de genética, onde fiz as disciplinas de genética básicas, né? E as disciplinas de genéticas voltadas para o melhoramento, né, que tem muito cálculo, são disciplinas bem assim complexas, mas são disciplinas que te faz aprender muito, né? Então, a partir disso, nós desenvolvemos, né, juntamente com o grupo, né, que eu sempre gosto de frisar, pessoal, que tudo a gente faz em grupo. Nada a gente faz sozinho. Mesmo se eu escrevi a tese sozinho, por exemplo, mas eu só escrevi. Para produzir, para gerar um conhecimento, né, no campo não fui eu sozinho, né? Tive ajuda de companheiros, né, de laboratório, da namorada, né, que já era noiva nessa época, e de amigos, né, para que a gente conseguisse produzir algo. Então, nada é interessante, né, a gente dizer isso, que nada a gente produz sozinho, sempre em grupo. E isso, o PET me possibilitou um ensinamento lá na graduação já, né? E isso foi essencial para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal também. Então, aqui para vocês verem, né, a área que nós selecionamos, nós fizemos o preparo de solo dessa área e fizemos o plantio de pinos tropicais. Então, a gente testou aí progênies de pinos, né? Então, a gente testou progênies de pinos Caribeia variedade hondurensis, pinos Caribeia variedade barramensis e pinos massoniana. Então, pinos tropicais. E nós selecionamos de acordo com o crescimento, ou seja, as variáveis morfométricas, né, e dendrométricas, a melhor ou as melhores progênies. Então, a gente fez uma seleção inicial aos 3 anos, ou seja, as espécies que mais se adaptaram. E como que nós selecionamos? Nós só conseguimos selecionar, né, porque nós fizemos, então, aqui um delineamento estatístico onde nós controlamos os efeitos ambientais e só vimos, em realidade, os efeitos genéticos. Obviamente que tem um pouquinho de efeito ambiental, mas o grande, né, a grande variável ali de seleção é os efeitos genéticos. Por quê? No experimento ali, nós tentamos sempre deixar tudo, né, de forma homogênea, entre aspas, ou seja, dar a mesma condição para todas as progênies, para que a gente consiga só extrair o efeito genético. Então, foi isso que nós fizemos. E além dessas variáveis, né, dendrométricas e morfométricas, nós também selecionamos indivíduos em relação a este parâmetro aqui. Isso aqui é chamado, né, de foxtail, ou rabo de raposa, né? Então, para nossa finalidade, que era para produzir resina futuramente, e também madeira,
esse tipo aqui de crescimento, ou seja, essa especificação, ela não é adequada, né? Se eu for pensar em madeira, isso aqui vai gerar um lenho de compressão muito grande. Então, quando eu tenho esse rabo de raposa, esse foxtail aí, aparente, é uma das coisas que eu já seleciono aquela progênie e já falo assim, ó, essa aqui eu vou ter que retirar, né? Porque eu não quero um indivíduo com essa característica, ou seja, com esse fenótipo e genótipo, tá? Então, foi isso, né? Eu iniciei o doutorado em 2016 e finalizei ele em 2019. Então, fiz em 3 anos e 3 meses. Então, por que eu fiz em 3 anos e 3 meses? Porque em 2019, em janeiro de 2019, abriu o concurso para a Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, para a área de silvicultura, né, no curso de engenharia florestal, em São Félix do Xingu, Pará. Então, eu falei assim, ó, eu vou tentar o meu primeiro concurso público. Fui lá, estudei, né? Estudei, nossa, estudei bastante, fiz todos os pontos e tal. Fiz a prova e tive, né, a possibilidade de passar, né? A grata felicidade, né, de passar no concurso. Então, sabendo o resultado, eu fui e defendi a minha tese, né? Então, por isso que eu defendi e terminei o doutorado com 3 anos e 3 meses. E aí, eu fui nomeado, então, em dezembro de 2019 e cheguei na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará em 2020, em janeiro de 2020, 14 de janeiro de 2020, que, pelo destino, né, é aniversário do meu pai. Então, foi 2 surpresas, né? Dois dias que são dias... Um dia, né, que cai em 2 eventos. O aniversário do meu pai e também aí o dia em que eu entrei aqui na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Então, para vocês conhecerem, né, o campus onde eu estou é São Félix do Xingu, no Pará. Ele fica na região sul e sudeste do Pará. Então, notem, ó, que o município de São Félix do Xingu é um município muito extenso. Se a gente for pegar em área extensa, né, ou seja, no limite do seu município, ele chega a ser maior do que muitos estados, devido ao seu tamanho. Mas a área mesmo, né, onde o município está situado, é nesse pontinho aqui, tá? Que fica na PA 279. O curso de engenharia florestal, ele fica no Instituto de Estudos do Xingu, chamado de IEX, dentro da Unifesp. Então, a Unifesp, ela tem alguns campings, né? E um dos campos dela é em São Félix do Xingu, que nós temos, então, um prédio aqui, né? Multiuso, onde tem-se o curso de engenharia florestal, o curso de biologia e o curso de letras, no bioma amazônico, né? Então, aqui, o Dia dos Professores recente, né? Nós temos um corpo docente de 30 professores, né? É uma universidade nova, universidade com 9 anos, e está aí em pleno desenvolvimento. Aqui, né, um pouco aqui da minha atuação como docente, aula da disciplina de tecnologia e produção de sementes, coletando sementes, né? Ensinando ali os discentes, né? A como coletar, montando sementeiras. E essa aqui é a turma, né, de Canaã dos Carajás, turma de engenharia florestal em Canaã dos Carajás, onde o curso de engenharia florestal tem uma turma específica lá. Então, a gente tem uma turma em Canaã dos Carajás, onde essa turma de Canaã dos Carajás, eu sou o coordenador dessa turma. Então, além da docência, né, da pesquisa, da extensão, eu trabalho também na parte administrativa, como todos os demais docentes das universidades públicas, né? Então, a parte administrativa aqui é atuar na administração, né, ou seja, na coordenação dessa turma, bem como também eu desenvolvo a atividade de vice-coordenador da turma de Tailândia, que é uma outra turma que nós temos, e outras atividades administrativas aqui em São Félix, como coordenador de trabalho de conclusão de curso, membro de núcleo docente estruturante, colegiado, entre outras. Tá? Então, era basicamente isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês, né? Observar e demonstrar que o PET, ele foi muito importante para a minha formação. Ou seja, ele me possibilitou um grande trabalho em grupo,
né, entender como trabalhar em grupo, me possibilitou também estabelecer e entender, né, como fazer um evento, organizar um evento, que não é uma coisa fácil, mas eu iniciei esse aprendizado lá, né, no PET, então, para vocês verem a importância, né, e eu fui, obviamente, desenvolvendo esse processo. Mas eu queria, né, deixar esse recado para vocês aproveitarem esse momento, para quem está no PET, aproveitar as oportunidades, para quem ainda não ingressou no PET, aproveitem os professores, aproveitem a iniciação científica, aproveitem o ensino, a monitoria, né, ou seja, a parte de ensino. Então, aproveitem a universidade, porque na universidade é o momento onde vocês têm de aprender e de errar, né? Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Obrigado, viu, pela atenção. Certo, Eric. Agora, eu vou até começar fazendo uma pergunta bem no início da apresentação, que me deixou curioso. Como nós somos conterrâneos, né? Mesmo Votorantim e Sorocaba, e também respondendo a sua pergunta, a UTF agora é somente por Enem, não tem vestibular. Por que você decidiu ir para outro estado? Porque eu vi que você destacou que você gostaria de ir para outro estado. Bom, foi uma escolha meio assim de 2 pontos, né? Então, a princípio, porque naquela época só tinha vestibular, se eu não me engano, né? Então, eu falei assim, ó, vou tentar aqui dentro de São Paulo. Então, eu prestei nas universidades, né, de São Paulo. E eu falei assim, não, eu quero prestar fora de São Paulo também. Para caso eu consiga passar fora, eu consiga ir. Por quê? Porque eu saberia que eu iria ter um ganho muito maior fora do estado onde eu estava do que dentro do estado, né? Então, foi esse motivo aí que eu escolhi, pelo menos, fazer um vestibular fora. Certo. Agora, perguntando em relação ao início do PET, ali, você disse que eram poucas pessoas. Então, você consistiu na equipe de início, assim, tipo, no seu Foi, segundo período, você visualizou o PET, ele estava em formação ou era um grupinho que ainda estava menor ainda? Não, então foi quando saiu, né, o primeiro processo seletivo. Então, no segundo semestre, saiu o processo seletivo para o PET. Né? Então, não tinha nenhum discente ainda. Né? Então, ele tinha acabado, acho que sido aprovado e iria iniciar ou em 2010 ou no final de 2009. Mas aí teve essa possibilidade, abriu o processo seletivo, aí a gente meio que não sabia o que era o PET, né, porque não tinha, né, estava iniciando naquele momento. Então, assim, ó, vou tentar entender o que é o PET e vou também fazer o processo seletivo. Aí fiz o processo seletivo e tive a felicidade de passar e ter, né, conseguido aí trabalhar durante 4 anos dentro do PET, que foi muito importante para a minha vida acadêmica e profissional e pessoal também. Oh, o Leandro até fez o comentário que os 4 primeiros petianos foi o Eric, a Iris, o Paulo e o Elton. Isso, fomos nós 4. No início. A outra pergunta seria em relação ao período de pesquisa. Vocês passavam por orientação de diversos professores, né? Era o período de 1 ano. Meio que era obrigatório o período de 1 ano, vocês tinham a opção de fazer essa alteração durante estava rolando? Seria mais ou menos obrigatório assim, entre aspas, né? É interessante você passar por 1 ano para aquele orientador, depois você mudasse de área, né, para atuar. Eu creio que essa ideia também veio basicamente para que a gente conseguisse ter o conhecimento de diversas áreas. Mas, por exemplo, no caso assim, eu gostei muito da silvicultura. Se eu conversasse, né, talvez eu poderia continuar nessa área, né? Não sei. Eu vejo assim de fora. Se eu conversasse, talvez eu conseguiria. Sim, e daí, durante esse 1 ano, vocês tinham a oportunidade de fazer a iniciação científica com esses professores?
Os professores eram bem receptivos nessa relação do PET com orientação? Sim, eram muito receptivos. É uma coisa também, é um diferencial, né, da UTFPR. Foi que eu senti quando eu saí da UTFPR e fui para Lavras, né? Que os professores são muito receptivos, a gente tem um contato muito, assim, próximo com os professores. Então, todos os professores que a gente fala assim, não, quero ir, professor, você aceita me orientar? Aceitava de pronto, né? Então, a gente tinha um contato muito próximo, né, com os professores. Diferentemente um pouco que a gente vê em outras instituições que são um pouco mais antigas, né? Então, aí a gente já tem que marcar um horário mais específico, né? A gente não consegue conversar tão facilmente, dependendo do professor. Não são todos, né? Mas dependendo do professor, a gente tem ali uma resistência, né? Para conversar. E isso é um ponto aí excepcional da UTFPR, que a gente tinha essa facilidade, né? De conseguir a orientação e desenvolver a pesquisa. Né? Então, a gente desenvolvia a pesquisa com essa orientação e nós também tínhamos pesquisas, né, em grupos, dentro do nosso grupo ali, PET. Então, a gente conseguiria também desenvolver essa pesquisa, além, né, do ensino e da extensão. Então, isso que eu acho mais importante dentro do PET, né? Essa tríade que envolve o ensino, pesquisa e extensão. Então, desenvolve o aluno, o discente, em várias frentes. Então, deixa você ser um pouco mais versátil. Que foi isso, talvez, que eu absorvi. Então, eu consegui ser mais versátil ao longo do meu processo de formação acadêmica. Então, eu mudei de segmentos, eu não fiquei no mesmo segmento, mas eu fiquei dentro da civicultura, por exemplo, né? Mas eu fui mudando de segmentos e sempre conseguindo produzir, né? E essa produção, ela veio muito também por trabalhar em grupo, que isso é essencial. Né? E eu acho que isso o PET também ele traz muito junto consigo, né? Tanto que a gente tem as reuniões, não sei se tem ainda, né? Na minha época tinha os interpets, o supet, né? Que é um momento muito enriquecedor que a gente leva o que nós fazemos dentro da instituição, né? Para compartilhar com as outras instituições. E ali nesses momentos a gente tanto interage como consegue também absorver coisas novas para a gente aplicar dentro da onde nós estamos. Então é muito importante. Sim, eu ainda não tive a oportunidade de estar indo no encontro de pets e tal, mas meus colegas falam que é sensacional. É muito bom. Então, eu acho que deve ser bem interessante. Até perguntar em relação a essa relação dos pets, no seu período, tinha outros pets aqui no TF? Ou como que funcionava? Você saberia me dizer? Tinha sim. Se eu não me engano, o PET florestal tinha junto com o PET zootecnia. E aí, eu não lembro quanto tempo depois, a princípio, que já faz um tempinho, né? Que surgiram os PETs Conexões dos Saberes, que eu acho que é produção leiteira, não tenho certeza, produção leiteira e agricultura familiar, que é os Exatamente. quais eu lembro, né? Então foram esses aí que tinham durante a minha graduação, né? Quando eu era discente. Sim, então dá para dizer que foi um dos pioneiros aqui, né? Eu fui da segunda turma, né? E eu acho que foi muito interessante a época que eu estive aí, porque basicamente eu consegui entender como funcionava a construção de um curso, né? E o destino me trouxe para um curso em formação também aqui, em São Félix do Xingu, no Pará. Então aqui a gente está com a turma mais antiga no sexto período. Eles estão indo para o sétimo período do semestre que vem. Então, eu consegui acompanhar esse processo de formação, né? E elaboração do curso aqui também. Então, eu tive tanto como discente, como também como docente, né? Eu consegui ter esses dois momentos, que é muito importante. E quando o curso está iniciando, os docentes, né, que estão nele, tem que ter muito amor ao curso, como eu vi, né, e presenciei aí. Eu lembro do professor Leandro, professor Marcão, né, o professora Madalena, o professor Bechara, todos os professores que estavam aí, professora Flávia, né, dando assim o sangue pelo curso. E é o que a gente faz aqui, né, nesse momento. A gente trabalha, e vida do professor também é assim, né, a gente sempre passa do horário para a gente conseguir ter sempre a coisa mais organizada e levar o curso aí
para sempre ter um conceito melhor. Sim, até a questão de tem que ter certa garra, né? E é interessante você ter a experiência aqui e com certeza os seus alunos vão ter o melhor que você pode ter, que você teve os pontos negativos e os positivos, né? Uhum. Aí, outra, em relação à questão de pesquisa, você disse que a cada ano você meio que mudava a temática, né? Mesmo que fosse na mesmo intuito. Você acha que isso influenciou um pouco no seu mestrado e doutorado? A questão de mudar, fazer esse mesmo estilo, de mudar um pouquinho a temática? Não seguir, tipo, contínuo? Olha, eu acho que talvez influenciou. Pensando assim, né? Eu acho que influenciou um pouco. Porque isso, como eu tive essa possibilidade, né, de ir trocando as áreas, mas, por exemplo, igual nos últimos anos eu fiquei mais na parte de silvicultura. Mas mesmo assim, dentro da silvicultura, eu, tipo assim, fui para um outro lado, né? E assim sucessivamente. Então, dentro do mestrado e doutorado, talvez essa pulguinha falou assim, não, Eric, sai ali do seu ponto de conforto e vai para outra área dentro da silvicultura, por exemplo, para você ter um conhecimento mais amplo, assim. Então, eu acho que teve influência, sim, também dessas mudanças. Uhum. E foi, vendo assim, hoje, né, eu acho que foi uma experiência ímpar. Foi muito importante mesmo para o meu crescimento pessoal e profissional. Sim, até a questão de você passou por isso e daí você já tem experiência de, eu vou dar jeito mesmo que não seja a minha área de conforto, né? E isso também, Marcos, eu propriamente tive que desenvolver aqui, onde eu estou, né? Porque como a gente é um curso novo, né? Então a gente tem poucos professores. Então, por exemplo, eu tive que dar aula e dou ainda, né? Aula de física, aula de álgebra, né? Agora já estou com as partes mais específicas, né? Então, peguei genética, né? Disciplina de genética, agora a disciplina de tecnologia e produção de sementes, esse semestre a disciplina de silvicultura, semestre que vem a disciplina de viveiros, e aí assim eu vou desenvolvendo. Então, eu acho que tudo isso tem a ver, né, com a formação acadêmica. Lá na graduação, que aí eu fui continuando tal e desenvolvendo. Sim, bem interessante. Não é pouca matéria, não. Tem Muita que coisa, ir abraçando bastante coisa, né, para fazer dar certo. né? Uma coisa que eu perguntar, vocês faziam bastante questões sociais também? Fazíamos reuniões, né? Uhum. As reuniões, geralmente, nós tínhamos ali, né, na própria universidade, ou na casa do tutor, né? A gente ganhava uma pizza, mas era sempre reuniões para planejamento, né? E aí a gente tinha esses momentos, assim, de interação, que são momentos muito importantes para a gente conseguir também distrair um pouco, né? Sair ali daquele só universidade, 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 né? São momentos importantes. Sim. Uma pergunta até de curiosidade minha é durante seu período de mestrado, o seu sustento foi mais a questão da bolsa? Você fazia as coisas externas? Como que foi para a luta ali no mestrado? Durante o mestrado, Marcos, foi basicamente a bolsa. Então, a bolsa, eu acho que ainda a da CAPES não mudou, né, de 2014 para cá. Então, era R$ 1.500, né? Para a época, era um valor que dava para se manter. Atualmente, eu não sei. Eu creio que já seja um valor assim, mais difícil para se manter, comparado com né, os valores que a gente tinha anteriormente, né? Com a desvalorização do real, né, aumento do dólar, então, tudo isso influenciou. Mas eu se mantia basicamente com a bolsa. E aí essa possibilidade também de ser tutor, aí me possibilitou, né, ter um adicional, mas foi um adicional de 6 meses, né? Que foi um contrato. Então a gente assinou um contrato e tal, e tivemos esse ganho aí. Sim. Uma pergunta mais agora relacionada ao período de pandemia. Você teve que lidar com a questão de ser remoto, a turma até relativamente nova, né? Como você acha que foi esse desenvolvimento para a turma, para você, esse período? Tipo, como você lidou com tudo isso?
Bom, a pandemia foi uma questão nova, acho que para todos, né? Foi uma questão assim que gerou muitas incertezas. Eu digo incertezas porque a gente não sabia quando iria acabar, qual seria a gravidade, né? Então, a gente não sabia, será que a gente vai ter esse momento aqui de aulas ou não, né? Quanto que vai pendurar essas aulas remotas ou não? Então, foi um momento de também aprendizado, né? Só que esse momento de aprendizado, ele não foi tão árduo, né? Pensando assim, no momento de montar as coisas e utilizar as ferramentas digitais, né? Porque eu já tinha uma experiência antes, né? Com a tutoria do CAR, né? Então eu trabalhava um pouco já nesse meio digital, né? E também as ações que a gente fazia no PET, pensando lá na graduação, nós sempre trabalhávamos com essa questão digital. Então, a gente já iria, eu já tinha uma familiaridade, né, com isso. Então, não foi tão difícil. Aí, no início, né, para mim aqui, foi um pouco complicado, porque eu cheguei, né, em São Félix do Xingu, ministrei 4 semanas de aula e veio a pandemia. Então, eu tive 4 semanas de aula em sala, assim, fisicamente, né, presencial. E aí, posteriormente, depois de 3 meses, né, a gente começou o ensino remoto, e aí eu fui me adaptando, né? Aí foi bem interessante, porque eu consegui, né, a gente teve alguns cursos antes, né, de como usar algumas plataformas, algumas ferramentas para a gente interagir, né, na aula, e eu já sabia algumas também, então foi muito interessante, né? Deu para a gente conseguir levar e eu acho que os alunos gostaram. Aí eu tive que me adaptar à mesa digital, né? Que na época eu dei aula de física, por exemplo, né? Então aí minha letra não é das melhores, mas a gente dá um jeito. Aí até consegui pegar o jeito e tal, mas deu tudo certo. Entendi. Não, nada fácil, né? O bom é que serviu bastante experiência. Agora eu queria mostrar a pergunta do pessoal. A gente tem a presença do nosso atual coordenador de curso, Álvaro, professora Madalena, professora Simone, professor Leandro e outros diversos acadêmicos, todo mundo prestigiando. Então a primeira pergunta. Marcos, Oi? não vou entregar a idade deles, não, mas eles deram aula para mim, viu? E todos excelentes professores. Tem que pontuar a experiência, né? Aqui a primeira pergunta seria da Maiara. Quais os maiores desafios que você encontrou ao longo da sua trajetória? Ao longo da minha trajetória, eu acho que foi a persistência. Para a gente continuar no meio acadêmico, né, é difícil a gente falar isso, né? Por exemplo, a persistência e o reconhecimento. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você vai em encontro de família, né? Chega assim, o que você está fazendo? Está estudando? Você só estuda? Gente, a gente estuda, mas a gente estuda e estuda para valer. Né? Por exemplo, quem faz pós-graduação não é que só estuda, é um cientista. Né? A gente tem outras obrigações, porque geralmente nas instituições, né, o trabalho mais árduo, assim, né, de pesquisar, de ir a campo, geralmente fica com os bolsistas, né, com os estudantes de mestrado, doutorado. Então, quando eu escutava isso, meio que eu ficava meio assim pensativo, mas aí eu persistia. Então, por isso que a persistência ali foi um dos grandes desafios, né? E esse toque, assim, você só estuda. Não, eu estudo e eu sou pesquisador. Por quê? Eu estou no meio científico, num cenário atual que é complicado, né, para a gente conseguir um recurso, e mesmo assim a gente desenvolve pesquisa. Então, por isso que eu acho que muitas vezes, Marcos, a gente tem que valorizar muito o pós-graduando, sabe? Assim mesmo como orientador, porque a gente recebe uma bolsa e a gente trabalha, né? Só que muitas vezes a gente não é visto como um trabalho, né? Então, isso é um pouco assim desestimulante, mas, né, no nosso interior assim, a gente sabe que nós estamos contribuindo para a ciência e que se não fossem os pós-graduandos, né, os professores, docentes, a gente não teria uma ciência que nós temos hoje. Então, acho que esse é um ponto chave.
É bem interessante sacar isso. Agora a gente tem uma pergunta da professora Madalena. Ela pediu para você dizer um pouco sobre a importância da extensão dentro do PET. Como você visualiza isso? Boa noite, professora Madalena. Obrigado pela pergunta. Então, a extensão, ela foi muito importante para a minha formação. Mesmo tendo alguns momentos, né? Mas esse contato entre o discente, docente também, né? Com o produtor rural, né? Ou com a sociedade da região, ele te gera, né? A possibilidade de resolver um problema, talvez, né, que tem ali para a gente mitigar. Por exemplo, eu preciso implantar uma área de floresta nativa, por exemplo. Então, seria um problema. A gente vai lá resolver. Isso possibilita ao discente e ao docente um contato direto com os saberes locais. Que muitas vezes, Marcos, os saberes locais, eles são importantíssimos para a ciência. E a gente deixa, talvez, de lado. Não todos, né? Mas dependendo da situação, a gente vai deixando de lado. Mas eles são fundamentais para a gente sempre evoluir no processo científico, né? Então, eu vejo que esse contato, né, que nós tivemos com o professor, com o Valdomiro Galvão, né, juntamente com o professor Leandro, especificamente nessa situação, ele foi muito enriquecedor, porque a gente conheceu, eu propriamente dito, eu propriamente, né, conheci histórias que talvez eu não teria conhecido, né, da formação de Luizinhos, do que ele plantava na região naquela época, e também ali dos anseios que ele tinha, né, assim como também voltando lá para o lado do seminário, né, da reforma do Código Florestal, também a gente conseguiu entender qual que era a maior demanda da região, por exemplo. Então, a extensão é uma via dupla que nos possibilita isso. Então, com o PET, eu tive isso praticamente exposto para mim, que eu fui observando ao longo do tempo, né? Naquele momento, talvez não ficou tão expresso para mim, né? Porque a gente está na graduação, a gente tem muita informação na graduação. Mas, vendo ao longo da minha caminhada, eu observei que aqueles momentos foram essenciais para entender como aplicar a extensão, por exemplo, de uma forma mais simples assim, ou de uma forma mais específica, ou de uma forma mais complexa, né? Então, eu acho que é imprescindível. E o PET auxiliou muito nesse processo. Acho que até é interessante pontuar, né, que como a gente destacou que nossos professores têm anos de experiência, não só dentro de uma universidade, né, tem muita gente com experiência sobre tudo, e a gente ignorar isso é perder conhecimento, né? É o etno conhecimento, né? O etno Sim, conhecimento é fundamental. Aqui na Amazônia também a gente tem muito disso, né? A gente vai numa comunidade, né? A gente consegue perceber, você cultiva dessa forma. Então, dessa forma, é uma forma que eu já posso utilizar aqui nos meios científicos. Essa espécie, você está vendo que tem um potencial? Então essa espécie é legal. Né? Além de outros tratos, né, que a gente pode entender e compreender para que a gente aplique na ciência. Então, a extensão, né, aplicado com o entendimento do conhecimento popular, né, e conhecimento da sociedade, ela é muito enriquecedora. E o seu combo gera produtos impressionantes. agora a gente vai para a pergunta da Vanessa. A Vanessa é conterrânea também. Você comentou sobre os ganhos sobre mudar de estado. Como você sentiu esses ganhos na Florestal? Na Florestal foi um ganho muito importante, porque eu conheci biomas diferentes, né? Por exemplo, ali em Sorocaba, né? Eu estou ali entre o Cerradão e a Mata Atlântica. Agora, aí onde vocês estão, eu já estou numa ambrófila mista, uma ambrófila densa, uma semidecídua. Já lá em Lavras, Minas Gerais, eu já estou próximo ali do Campo das Vertentes, indo para um cerrado, né? E agora eu estou na Amazônia. Então, essa mudança de estado, né, é tanto importante de forma cultural, né, para a gente aprender as culturas
do nosso Brasil, que, diga-se de passagem, eu acho que é muito enriquecedora e muito bela, né? Quem tem essa possibilidade de conseguir, né, observar a cultura que nós temos no nosso país, a cultura popular, a gente fica meio bobo, assim, né? Meio pasmado de quão rica ela é. E a questão, né? Além disso, a gente consegue observar a diferença cultural, né? Que isso só te soma assim, ao longo dos anos, né? Como experiência. Uma coisa ruim, Marcos, é que você fica longe da família, né? Assim, você vai mudando de estado, tal, você vai ficando longe da família, principalmente quando você está na graduação, isso é um peso maior ainda, porque você, por exemplo, dependendo do discente, né, do aluno, ele saiu pela primeira vez longe de casa, então aí você vai ter um aperto no coração muito maior do que quando você está já na pós-graduação, né? Mas mesmo assim, a família é um ponto muito que interfere muito. Que entra também lá naquelas dificuldades, né, para persistir, que também isso é um ponto a ser levado em consideração. Eu acho que dá até para a gente unir com a pergunta da Camila. A Camila destacou anteriormente que ela é aluna do professor. Então, ela fez essa pergunta. Dentro da trajetória, qual ponto ou pensamento que te ajudou a não ficar muito apegado a um lugar só? Às vezes a gente fica com medo de sair de nossas raízes para buscar experiências novas. Então, A Camila Oi, pode falar. Acho que fica meio atrelado ao que você disse, né? Fica. A gente tem que... Camila, né? Camila, excelente aluna. Minha primeira bolsista aqui de São Félix do Xingu. Excepcional docente. Então, o que me motiva, o que me faz, né, mudar, talvez essa vontade de conhecer lugares novos e experiências novas também. Isso me dá aí um conforto, né? Esse aprendizado, né? Porque a vida também, ela é um constante aprendizado. E quando a gente passa em diferentes locais, a gente consegue observar que independente da cultura, todos nós somos seres humanos e todos nós pensamos da mesma forma. E isso é como se fosse uma chama que vai te acendendo assim, né? É complicado ficar longe de casa, mas você poder contribuir, né, para a formação de uma pessoa, né? Isso é muito enriquecedor. Então, isso que te motiva a ficar, né, e persistir em diferentes locais, por exemplo. Acho que até para complementar a pergunta da Camila, agora o senhor mora aí no Pará, mora somente o senhor e sua esposa? Isso, a minha esposa, que a minha esposa também discente, foi discente, né, do curso de engenharia florestal, a Luana, e também, né, a minha cachorrinha. Tem uma cachorrinha que também viaja muito, né, porque ela saiu de Minas, e depois foi para São Paulo, aí agora veio para o Pará, né, a gente já está há 3 anos aqui, né, e é muito legal essa possibilidade, né. E eu creio também, Marcos, que o que estabelece, né, essa força, assim, de ficar em um local, é você ter uma pessoa sempre ao seu lado, né? Por exemplo, né, na minha trajetória, em todos os momentos que eu fui para um determinado local, né, a Luana, né, por exemplo, sempre me acompanhou, né? Por exemplo, quando eu fiz mestrado em Minas Gerais, primeiro eu terminei o mestrado, né? Aí quando eu terminei o mestrado, eu entrei em doutorado, a Luana estava entrando no mestrado. Então a gente ficou em Minas Gerais, mais ou menos 5 anos. Aí, deu 5 anos, eu vim para o Pará, né? Para São Félix do Xingu. E aí entrou a pandemia. Então, como entrou a pandemia, né, pensando, né, para um lado, ela conseguia desenvolver as atividades de forma remota. Então, ela veio comigo aqui também. Então, esse companheirismo, né, de você ter uma pessoa que sempre está do seu lado, para você confiar, né, para te acalmar, talvez em alguns momentos, né, isso também é muito importante. Isso que me manteve também nesses locais que eu venho passando sempre ali ao longo da minha formação. É porque também é importante a gente salientar, Marcos, que a vida é uma constante formação, né? Então, hoje mesmo eu estou em formação, né?
Sempre a gente está aprendendo algo novo. Agora eu queria perguntar se você pudesse definir a sua participação no PET em uma palavra, qual seria e por quê? Olha, eu arriscaria duas palavras, mais uma, aprendizado. Porque eu creio, Marcos, que o PET possibilitou inúmeros aprendizados. Igual tem... eu, por exemplo, né, acho que assim como você, eu não tinha um contato direto, por exemplo, com o meio rural, com atividades de plantio, de roçada, né, entre outras. Então, o PET me fez aplicar a prática, né? Ou seja, me fez aprender várias coisas que eu não sabia, né? E aplicar, por exemplo, teorias que eu via em aula em prática, né? Então, eu resumo o aprendizado, né, como a palavra para definir ali o que o PET simboliza para mim uma palavra. Foi aprendizado que me possibilitou essa versatilidade que eu tenho tive ao longo, né, da minha caminhada. Então, seria aprendizado. Certo. Agora eu queria fazer uma pergunta para o professor, seria mais para o futuro, né? Se o professor tiver a oportunidade no futuro de criar, né, e tutorar um grupo PET, o professor pretende assumir. Ah, com certeza, com certeza. Porque eu vejo que o PET, Marcos, é muito importante para a formação do discente. Eu sei que o discente ele tem a oportunidade, mesmo de não estando no PET, conseguir atuar nessas três vertentes, né, que move a universidade, propriamente dito, né, ensino, pesquisa e extensão, que faz com que a universidade possibilite, né, uma contribuição para a sociedade. Mas, se tivesse, por exemplo, um edital aberto do PET, obviamente eu estaria escrevendo ali uma proposta para encaminhar. Porque eu creio que o PET é fundamental para a formação do aluno. A Camila até comentou de trazer essa ideia. Vamos trazer. Daí, eu acho que seria para a gente encaminhar para o fim. Tem mais duas perguntas. Qual seria o conselho que você daria para você mesmo quando você iniciou a faculdade? Pensando na vida de pós-graduação. Quando eu iniciei a faculdade, persistir e ter planejamento. Sempre persistir e ter planejamento. Por quê? Eu sempre falo para os meus orientados aqui, né? Se a gente não tem planejamento, a gente fica meio à deriva. Então, quando a gente tem planejamento, a gente consegue executar várias coisas ao mesmo em tempos específicos. E a gente consegue otimizar o nosso tempo. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, acho que até meio junto. Acho que dá Eu uma voltei. caidinha aqui. Acho que até para finalizar, né, seria a pergunta, acho que é padrão para todos os egressos, e principalmente quem já está há muito tempo seguindo carreira e tal, muito sucesso. Se você pudesse deixar uma dica para os atuais e futuros egressos, o que você diria? Bom, o que eu diria? Eu diria basicamente assim, ó, aproveite todas as oportunidades que vocês tiverem. Por quê? Porque o momento de vocês errarem, o momento de vocês acertarem, é na graduação, é na pós-graduação. Porque quando vocês saírem da graduação, da pós-graduação, não vai ser o professor, vamos especificar, por exemplo, o professor Álvaro ou a professora Madalena que vai cobrar de vocês. Vai ser o seu chefe. Ou seja, o que vai estar em jogo vai ser o seu emprego. Então, aproveite esse momento, agarre todas as oportunidades que vocês tiverem, sempre com planejamento, porque também não adianta você ir agarrando tudo, aí sua mão você não vai conseguir mais juntar mais nada. Sempre com planejamento para você ter um diferencial, que foi o que eu fiz durante a minha graduação então, e pós-graduação também. Todas as oportunidades que eu tive, eu fui agarrando, mas sempre com consciência. Falei assim, não vou dar conta, então esse aqui eu vou deixar de lado. Mas eu vou ter essa oportunidade, eu vou
conseguir. Porque eu lembro, agora eu vou até falar uma coisa que eu escutei lá quando eu fiz introdução à engenharia florestal. Não vou falar o ano, mas vocês já devem saber, né? Que assim, é melhor a gente ser um aluno feijão e arroz ou um aluno diferenciado? O que seria um aluno feijão com arroz? É aquele aluno que só faz o básico. Então, entre um aluno que só faz o básico, um aluno que pega as outras oportunidades, que seria, então, um aluno ali que tem arroz e feijão, tem ali uma saladinha, tem ali um bife, né? Então, entre esses dois alunos, possivelmente o que vai ter mais sucesso vai ser o outro, né? Então, você vai sair do padrão, que o padrão é arroz e feijão, né? Então, você sai desse padrão. Então, aproveite, se aperfeiçoe, faça inglês, que agora é exigência. Tem possibilidade de trabalhar com software Excel? Trabalhe com software Excel, que é básico também. Tem possibilidade de tentar programar algo, tanto em R como em outras linguagens de programação? Também faça esse curso. Que tudo isso vai ser algo a mais para você lá na frente, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar, né, de dica, né? Sempre aproveite as oportunidades, porque depois, quando passar um certo tempo, quando você, por exemplo, passar uns 5 anos de formação, no meu caso, quase 9, aí você vai ver assim, ó, eu aproveitei aquela oportunidade, né? Então, aproveitem e aproveitem. Certo. É um ótimo conselho. Eu diria que até nossos professores continuam dando esse conselho também, que focar fora da sala, porque o, o diploma todos vão ter, né? O diferencial é o que fez. Isso mesmo, Marcos. Eu acho que a gente encerra as perguntas. A gente tem diversas mensagens falando parabéns para você, exaltando tudo de bom que você falou. Até tem um comentário da Madalena, que cita outros professores. Estou muito orgulhoso de você. Eu fico muito feliz, Marcos, em conseguir voltar a essa casa mesmo virtualmente, né? Porque é um orgulho muito grande conseguir conversar com vocês assim, né? E expressar um pouco aí da minha trajetória, que eu só sou esse profissional hoje porque eu tive bons professores. E esses professores são os professores que dão aula para vocês, né? Como a professora Maria Madalena, a Madá, né? O professor Leandro, que fez muito parte da minha formação, né? Tenho muito, assim, prestígio pelo professor, porque ele que me ensinou muitas coisas, né? A professora Simone, o professor Álvaro, né? Que tiveram aí durante a formação, o professor Felipe, o professor Bechara, né? A professora Silene, que voltou aí, né? Depois do doutorado. Então, se eu estou hoje aqui é por causa deles, né? Então, a princípio, eu retorno falando para vocês, aproveitem os profissionais que vocês têm aí, que eles são únicos e têm vasta experiência para vocês saírem como os melhores profissionais aí para o meio acadêmico, para o meio tanto acadêmico como para o meio profissional de empresa, tá? A Madalena ela fez um comentário que agora a gente tem dupla diplomação. Aí, acho que seria interessante te mostrar. Olha que coisa legal. Nossa, é muito bom. Isso também é um diferencial, Marcos. Então, quem tiver essa possibilidade de fazer essa dupla diplomação, faça, que é muito importante, porque além da cultura, você vai observar basicamente que os cursos de engenharia florestais no Brasil e no mundo, eles têm uma linha específica mais forte, por exemplo. Então, talvez você fazendo uma dupla formação, você vai ter conhecimento de 2 linhas de formações mais específicas dentro da engenharia florestal, né? Então, você vai sair com o que há mais. Então, é muito enriquecedor isso aí. Parabéns, viu? Certo. Eric, em nome do Grupo PET, Engenharia Florestal, nós agradecemos muito a sua presença por se dispor a passar 1h30 conversando. Eu achei muito interessante você ter registros de maioria das coisas que você fez. Eu, mesmo com o celular na mão, eu não tenho registro de maioria das coisas que eu fiz.
Tipo, mesmo estando ali na mão, eu não tenho registrado. Eu achei muito interessante você ir atrás disso só para poder demonstrar para a gente. E que uma vez petiano, sempre petiano. É mais ou menos esse dilema mesmo, Marcos. Ah, eu tenho aqui, ó, o primeiro jornal do Pica-Pau Florestal, ó. Tenho Olha aqui só. guardado comigo também. Olha que... Então, é a primeira edição impressa que eu tenho aqui guardada. Então, a gente sempre guarda, porque, quando, igual você falou, né? Quando a gente é petiano, a gente sempre leva isso, né? Como a gente convive muito em grupo, isso é muito importante, né? Porque a gente leva esse amor pelo grupo e pela instituição ao longo aí da sua vida acadêmica. Aí eu queria também agradecer, Marcos, a professora Madalena, que é a tutora, né, do grupo, pelo convite, né, por ter lembrado, né, da minha passagem pelo PET, e é isso. Que vocês Certo. precisarem de mim, estou aqui disposto a ficar 1, 2, 3 horas conversando com vocês, tá? E quem sabe uma oportunidade da gente estar conversando presencialmente. Também. Muito obrigado, Eric. Boa noite. Boa noite a Nada, todos.